E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e chegou o dia da gente falar sobre a M5 aqui. Eu vou montar aqui uma configuração, vou orçar uma configuração aqui e mostrar para vocês quais são as peças compatíveis que você precisa para começar o seu computador na plataforma AM5. Será que muda alguma coisa além de processador, placa-mãe, memória, fonte diferente, SSD diferente, alguma coisa diferente? Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que tem bastante dica nesse vídeo aqui, dica de peça, comparativo de peça, dica de preço, onde comprar com o melhor preço, dica até de como recuperar parte da grana que você gastar comprando suas peças de volta, tá? O famoso cashback, tem uma dica aqui muito interessante para você. E é claro, não esquece de deixar aquele melhor like aí, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Curtindo esse vídeo, você dá uma força para esse vídeo e se inscrevendo no canal, você dá diretamente aqui uma força, mas é uma força gigantesca aqui para esse canal crescer e assim eu posso trazer cada vez mais conteúdos interessantes para você. Então bora lá para dentro do meu PC pra gente dar uma olhada em tudo que eu separei pra gente saber certinho o que você vai precisar para montar seu PC na plataforma AM5. E antes da gente começar a dar uma olhada em todas as peças aqui, eu vou dar uma dica muito legal para você, que é uma dica de cashback que eu prometi aí no início do vídeo, que é através do site Cuponomia. O Cuponomia é um site de descontos, tem aqui cupons para você utilizar em mais de 2.000 sites, e o mais legal de tudo é o cashback, ou seja, é o dinheiro de volta. Parte da grana que você gastar nas suas compras aí, nessas mais de 2.000 lojas, retorna para você, cai lá na sua conta no Cuponomia e você cadastra uma conta bancária depois, você saca a grana sem custo adicional nenhum. O resgate mínimo de cashback na sua conta é de R$20, então a partir de R$20 você já consegue sacar essa grana e ela cai diretamente na sua conta. E o melhor de tudo, clicando nesse link aí que eu deixei para você e fazendo o seu cadastro, você já ganha os seus primeiros R$5 em cashback, então você já tem aí R$5 de bônus para começar a usar o Cuponomia. E a melhor forma de você usar o Cuponomia é instalando a extensão do Google Chrome. Depois de feito seu cadastro, você vai fazer o seu login, eu vou colocar aqui o meu login que eu já tenho, e para a gente fazer a instalação da extensão do Cuponomia, a gente vem aqui, extensão Cuponomia, vai clicar, ele vai para a página da extensão, você vai clicar aqui, adicionar ao Chrome. Ele abre um pop-upzinho aqui para você, adicionar extensão, vai clicar em adicionar extensão, e aí ele já dá a mensagem aqui para você que a extensão Cuponomia, cupom e cashback foi adicionada ao Chrome. A gente vem aqui, na pecinha do quebra-cabeça, a gente vem aqui na extensão do Cuponomia, e aí você clica aqui para fixar a extensão do Cuponomia aqui no navegador. Adicionando a extensão aqui, só de você acessar um site, você sabe se esse site tem cashback e tem cupons do Cuponomia disponíveis. Por exemplo, se eu acessar aqui o site da Kabum, ele já mostra aqui para mim que eu tenho cupons disponíveis e que eu tenho um cashback para ativar para fazer as minhas compras. Além disso, a extensão já mostra para você quais os cupons disponíveis e se esses cupons aqui são válidos para você usar no produto que você está comprando no site também. Então clica no link que eu deixei na descrição para você acessar o Cuponomia, fazer seu cadastro, começar a aproveitar, ter seu cashback e aproveitar todas as vantagens que o Cuponomia oferece para você. E aqui, seguindo para as peças da nossa configuração, a gente começa dando uma olhada aqui em qual processador a gente já pode utilizar, que já é um processador AM5 da linha 7000 Ryzen, para a gente montar essa configuração. É um processador de Zen 4, um processador da geração mais nova da AMD. Nessa oferta aqui que eu encontrei como um dos melhores preços, o valor dele é de R$1.459. A gente tem uma outra versão aqui, que é uma versão um pouco mais turbinada desse processador, tem um TDP mais alto, mas a diferença entre eles dois não é tão grande assim, não chega a ser maior do que 5%. Os dois processadores são processadores aqui de 6 núcleos, 12 threads. A gente vai ter uma diferença aqui de TDP, sendo que o 7600X tem 105 de TDP e aqui o 7600 ele tem 65 watts. Então esse é um processador mais eficiente energeticamente, dadas as diferenças entre eles, e é um processador que vai dissipar muito menos calor. Então é muito mais fácil resfriar um processador desse daqui do que um 7600X. Tanto que o Ryzen 5 7600 ele vem com o Cooler Box padrãozinho, Wraith Stealth, para você usar com ele, como vinha nas gerações anteriores, e aqui no 7600X já não vem. Aqui você tem que comprar um sistema independente, por isso que a AMD já não manda, até porque os sistemas que são melhores que o Wraith Stealth já custam bem mais caro, e aí encareceriam demais esse pacote aqui, por isso que a empresa manda para você só o processador, para você se virar por aí com seu sistema de refrigeração. Em Ryzen 5 7600, caso você não quisesse usar a Wraith Stealth, você poderia usar um Cooler Box como um Deepcool AG400, que já seria suficiente para você resfriar esse processador. Já que no Ryzen 5 7600X, você já ia precisar de um sistema melhor,
talvez até uma water cooler de 240 para você resfriar esse processador e garantir que ele trabalhasse sempre ali em uma temperatura adequada. Além da diferença de TDP e dissipação de calor, a gente tem uma diferença de clock aqui também, sendo que no Ryzen 5 7600 a gente tem um clock básico de 3.8 e um boost de 5.1, e aqui no 7600X esse clock básico já é bem mais alto, 4.7, ele vai até um máximo de 5.3. E é isso que faz com que tenha essa pequena diferença entre os dois processadores. Os dois processadores PCI Express 5.0 e os dois processadores trabalham com 2 canais de memória. Vale ressaltar também que toda essa linha 7000 possui gráficos integrados, mas não são gráficos integrados tão bons como a gente teria, por exemplo, na linha 5000G, como o Ryzen 5 5600G, Ryzen 7 5700G. Aqui a gente tem um gráfico integrado suficiente para você ligar o seu computador sem placa de vídeo. Aqui, para ter um gráfico melhor, obrigatoriamente você vai precisar de uma placa de vídeo, até que a AMD traga uma nova linha de processadores aí que tenham gráficos melhores do que esses gráficos que estão a bordo dessa nova geração de processadores aqui. Em termos de desempenho, comparando os dois processadores aqui em um site de benchmark, a gente vê aqui que a diferença não chega a 5% entre o Ryzen 5 7600 e o Ryzen 5 7600X, e o desempenho deles é um pouco superior a, por exemplo, o Ryzen 7 5700X da linha 5000X, da linha anterior no socket AM4. Você já vai encontrar um Ryzen 7 5700X aqui por R$ 1.250 e a gente vai encontrar aqui por R$200 a mais, você já consegue um Ryzen 5 7600. Então, para você ter essa noção de salto de geração, comparando diretamente esses dois processadores, a gente tem um Ryzen 5, né, da linha mais atual, sendo um pouco superior a um Ryzen 7 da linha mais antiga, tá? Comparando diretamente esses dois processadores. Se a gente pegar processadores diferentes, pode ser que a gente tenha outros resultados aí, tá? Mas comparando diretamente Ryzen 5 7600 com Ryzen 7 5700X, a gente vê que o Ryzen 5 7600 ele acaba sendo um pouco melhor do que o processador Ryzen 7 da geração anterior. Comparando gráficos integrados, se você usar um Ryzen 5 5600G ou um Ryzen 7 5700G, você vai ter um desempenho gráfico melhor nesses processadores mais antigos, mas colocando uma placa de vídeo aqui na linha 7000 em Ryzen 5 7600, por exemplo, o desempenho vai ser muito melhor com placas de vídeo mais fortes do que você teria usando um Ryzen 5 5600G ou um 7 5700G. Placa-mãe, para usar um processador desse, você precisa de uma placa-mãe que tenha o socket AM5, que seja uma placa-mãe que tenha suporte a esses processadores. Essa primeira geração aqui, toda ela suporta esses processadores e você, inclusive, não precisa se preocupar com a atualização de BIOS, porque elas já nasceram para receber esse processador aqui, tá? Então, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, que essas são as primeiras placas que tem no mercado, é algo que você não precisa se preocupar, a atualização de BIOS. E pensando aí na longevidade aí para você poder utilizar por vários anos uma plataforma AM5, uma placa muito interessante para você usar é uma Asus TUF Game B650M Plus, que é uma evolução da B550M Plus. Placas-mães que não são nada baratas ainda, tá? Essa placa-mãe aqui, é claro que é uma placa-mãe um pouquinho melhor, ela vai sair cerca de R$ 1.700 e é uma placa-mãe que traz uma construção mais moderna e melhor do que a geração anterior. A gente tem aqui excelentes dissipadores aqui nos VRMs, como a gente já tinha nas versões anteriores, mas aqui, além do socket AM5, a gente tem um número maior de fases aqui de VRM, a gente tem aqui PCI Express reforçado, temos 4 slots de memória aqui, a gente tem várias entradas ARGB aqui para a turma do RGB, para você ligar suas fãs, controladoras, water cooler, deixar tudo bem colorido aí no seu computador, e a gente tem algo muito interessante aqui, que é o PCI Express 5.0 aqui no M2. Então você poderá utilizar um SSD do tipo 5.0 aqui nesse slot. O outro slot é o slot 4.0. Aqui você poderá futuramente, eu digo futuramente, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, os SSDs de PCI Express 5.0 ainda são um pouco raros, e quando eles aparecem, eles são extremamente caros, então ainda não vale a pena, até porque você não vai se beneficiar tanto assim das velocidades desse SSD, porque o que a gente tem hoje em dia com PCI 4.0 de boa velocidade, a gente já consegue ser bem atendido. Então esse é um recurso que é bastante interessante para você utilizar futuramente, por isso que é uma placa-mãe que ela pode ter bastante longevidade. Pode ser que quando chegue a época aí de você utilizar um PCI 5.0, ele já tenha preços melhores, você já consiga colocar, porque você já tem uma placa-mãe que suporta um PCI 5.0, que é uma placa-mãe como essa daqui. O processador já tem PCI 5.0, a única coisa que ainda não mudou e que vai demorar um pouquinho para mudar é o PCI 5.0 chegar para as placas de vídeo, né? Os fabricantes ainda mantêm o PCI 4.0, inclusive nas gerações mais novas aí de placa de vídeo, porque eles entendem que isso é suficiente para atender e extrair a maior performance possível dessas placas de vídeo. Então por isso que até o momento a gente não tem placas de vídeo com PCI 5.0, ou pelo menos placas de vídeo que são mais comerciais aí para você comprar. Se você quiser economizar um pouquinho
pouquinho em placa-mãe, você pode fazer uma opção, por exemplo, aqui por uma Gigabyte B650M DS3H, mesmo chipset, só que aqui a gente tem uma placa-mãe um pouco reduzida aqui em alguns recursos, né? A gente tem um VRM muito bom, mas não é um VRM tão forte quanto o VRM da placa-mãe da ASUS, e aqui a gente não tem o PCI 5.0, o que também faz com que essa placa-mãe seja uma placa-mãe um pouco mais barata e uma placa-mãe que não vai ter uma longevidade tão grande quanto a placa-mãe que a gente viu anteriormente. Porém, nesse momento aqui, como você não vai aproveitar do PCI 5.0 plenamente, pode ser que uma placa-mãe dessa daqui com PCI 4.0 aqui na entrada M2 te atenda plenamente, você já pode montar uma boa base aqui, um bom computador usando o AM5, utilizando uma placa-mãe como essa daqui também. Para as memórias, obrigatoriamente você vai precisar de memórias DDR5 e eu separei aqui uma opção aqui de um par de memórias DDR5 32 GB com dois módulos de 16 a 6.000 MHz, né? A gente tá falando de 6.000 MHz, cara. Você vai encontrar memórias aí a partir de 5.200, né? Algumas até mais caras do que esse par aqui que tem 6.000 MHz e custa R$1.026 aqui para você ter esses dois módulos aí. Memória Corsair de boa qualidade, CL36, né? A gente via CL16, CL18 no DDR4, mas quando você vê CL36 aqui, não se assusta, tá? Quando a gente aumenta essa frequência aqui, normalmente esse CL aqui sobe também, né? A latência das memórias, ela muda também. Então não se assuste quando você vê CL36, CL40, porque é o novo padrão, a nova era, ela vai funcionar dessa forma aí. Quer economizar em memórias? Temos opções também. A gente tem aqui o par de memórias Corsair também, a 5.200, como eu falei para vocês, custando um pouco menos. Custando aqui R$800 para você já ter um par de memórias de 32 GB também. Então você pode começar com 32 GB e aí futuramente colocar mais um par e ir para 64, né? Que acredito que nos próximos anos, tanto os games quanto as aplicações profissionais, elas vão começar a exigir mais do que 32 GB de memória. SSD, tanto para usar na placa da ASUS quanto na Gigabyte, você pode usar um 4.0. Existe a retrocompatibilidade, mesmo que a placa-mãe tenha ali um slot M2 de PCI 5.0. E uma dica para você é esse XPG de 1 TB aqui, custando R$375. Um SSD muito bom, de boa durabilidade, para você já usar numa plataforma M5 aí, e aí você já sai com 1 TB para colocar sistema operacional, programas, alguns jogos. Lembrando que nas placas-mães você tem mais de um slot M2 para colocar mais um SSD, pode colocar aqui também algum SSD do tipo SATA, porque a gente continua tendo as entradas SATAs aqui para você usar também. E fonte, Ivan? Preciso usar uma fonte diferente? Não preciso? Não, você precisa usar uma fonte mais nova, uma fonte mais moderna, né, que tem aí a quantidade de pinos necessária para ligar a placa-mãe, mas basicamente são as mesmas fontes que a gente estava utilizando aí no AM4. Como sugestão, vou deixar para você aqui uma Corsair CX650M, uma fonte 80 Plus bronze, semi-modular, uma fonte muito boa, custando R$516. Eu acho que para montar uma configuração AM5, né, algo equivalente seria a gente utilizar uma fonte de boa qualidade como essa daqui. Mas quer economizar em fonte? Tem também uma outra dica aqui para você. É uma fonte GameMax 80 Plus bronze, fonte de boa qualidade também, custando um pouco menos, que vai atender e vai ser suficiente para você montar um PC AM5 também com uma fonte dessa. E se você não quiser ficar refém dos pobres gráficos integrados que esses processadores da linha 7000 trazem, você pode adicionar uma placa de vídeo, e no caso uma placa de vídeo para você adicionar bastante interessante é uma RTX 4060, linha 40, linha mais atual, para utilizar com M5, né, combinar aí gerações mais novas. Você tem uma placa que tem bastante desempenho, custando aí R$2.400. Já vale bastante a pena por uma placa dessa daqui, mas você tem outras opções também, tem linha 30, tem 3070, tem 3060 Ti também, que é bastante interessante, a própria 3060 normal, você já pode utilizar aqui, que são placas muito boas, que vão combinar muito bem também com seu AMD Ryzen 5 7600. E para montar tudo isso, você precisa de um gabinete, não precisa de nenhum tipo de gabinete especial para colocar uma plataforma AM5, mas eu recomendo para você sempre um gabinete mid-tower de bom tamanho, que você já encontra por preços muito camaradas. Esse gabinete gamer Aigo Dark Flash aqui, por exemplo, é um gabinete muito legal, que já vem com 3 fãs, tem a RGB, um gabinete branco, bonitinho, bem construído, bem feito, bastante espaçoso e que atende uma montagem dessa daí tranquilamente. Todos esses links vão ficar aqui na descrição também para você clicar, saber um pouquinho mais e quem sabe já começar a comprar as peças aí para montar o seu computador na plataforma AM5. E aqui eu listei uma configuração baseada nas peças que a gente viu nesse vídeo e o total de quanto a gente gastaria para montar um computador utilizando a plataforma AM5.
E o que é que eu acho desses preços, dessas peças? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Isso daqui é só a minha opinião, tá? Isso não é um fato, tá? Assim como a sua opinião também não é um fato, a minha opinião não é um fato. É a minha constatação baseada na minha vivência aqui, no que eu sei sobre essas peças e no que eu vejo no mercado. Eu acredito que no momento, para quem quer montar um PC gamer voltado para performance, o AM4 ainda oferece o suporte suficiente para você montar um bom computador que ainda vai durar e possibilitar upgrades pelos próximos anos. Tendo uma plataforma AM5, você gasta um pouco mais, mas vai ser uma plataforma que ela vai aproveitar de upgrades e peças por muito mais tempo. Então você parte, né, pagando um pouquinho mais caro para ter uma tecnologia mais nova, mas isso vai durar mais tempo. Então você acaba ganhando de alguma forma, mas tem que investir um pouco mais de grana. Se o lance é grana, né, vale mais a pena talvez você ficar no AM4. Se você tem verba disponível para partir para AM5, vale muito a pena porque as peças realmente são muito boas, as placas-mães evoluíram bastante, os processadores também, né? E o que vem aí pela frente também, a gente só espera que seja melhor. Então com certeza vai ter muita coisa interessante para você usar no AM5 e aí valeria a pena você ter uma plataforma dessa daqui. Especialmente para aplicações profissionais, para você usufruir de processadores mais novos, mais rápidos, que vão trabalhar melhor ali com essas aplicações, aí eu acho que vale realmente a pena você ir para o AM5, como eu já estou sugerindo aqui nas consultorias, para quem vai utilizar o computador para aplicações profissionais 100% do tempo, principalmente pensando em longevidade, produtividade. Eu acho que o AM5, né, para aplicações profissionais, realmente ele já traz uma vantagem bastante interessante, que compensa você pagar um pouquinho mais por essa plataforma. Para quem é um pouco mais entusiasta, quer estar com uma tecnologia mais nova na mão para explorar, para conhecer, tá por dentro das novidades antes de todo mundo, para quem vai criar algum tipo de conteúdo sobre essa plataforma, vale realmente bastante a pena. Eu, inclusive, não vejo a hora de botar a mão numa placa-mãe dessa daqui e nesses processadores para fazer alguns testes para trabalhar e aproveitar também dessas novas tecnologias. Mas o fim do AM4 não está decretado, inclusive a própria AMD falou que ele vai ter uma sobrevida, então você não precisa desanimar achando que porque chegou o AM5 você não terá coisas interessantes no AM4, muito pelo contrário. A gente continua tendo ótimos processadores e plataformas suficientes para você montar PCs muito bons, muitas vezes tão bons, gastando menos do que você gastaria para montar um PC equivalente em uma plataforma AM5. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui e que você tenha absorvido algumas informações importantes para você ter um parâmetro aí de quanto custa, né, e o que você precisa para montar o seu computador em uma plataforma AM5. Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar aquele joinha aí, se inscrever no canal para dar uma força, clicar no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver outro conteúdo parecido com esse aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Informações sobre a consultoria para escolha de peças para montar o seu PC, é só ir lá no meu Instagram, tem um destaque falando sobre isso. Qualquer dúvida é só me chamar lá pelo direct e a gente conversa mais também. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos. Até mais!